Olá pessoal, tudo bem? Como combinado com vocês, eu vou fazer aquela ajuda na lista de exercícios, tá? Do nono ano. Então eu vou fazer um por um explicações de como resolve e como que a gente pode fazer para ficar mais fácil na hora de vocês preencherem, tá? Lembrando de não deixar para a última hora a lista de exercícios, são 12 exercícios, mas são bem simples de fazer, tudo bem? Começando pelo primeiro exercício aqui. Primeira questão, ela fala o seguinte: a fração que melhor representa o valor do ponto A. Então, ó, ponto A. Então, o ponto A ele está bem aqui, ó, nessa localização aqui, certo? Então, eu quero saber quanto que vale o ponto A na figura abaixo. Bom, o que eu tenho que fazer? Primeira coisa que eu observo é, eu vou ver aqui, quantos pedaços eu dividi do número 1 até o número 2, essa reta. Então, eu vou contar quantos pedaços eu tenho aqui. Se eu contar, eu vou ver que eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou seja, cada pedacinho dessa reta está valendo 1 sobre 6, 1 sexto. Beleza? O que eu faço agora? Agora eu vou fazer o quê? Eu vou contar quantos pedaços eu usei para chegar no ponto A. Então eu vou ver que eu vou usar 1, 2, 3, 4. Ou seja, para sair do número 1 e chegar no ponto A, eu usei 4 de 6 pedaços, certo? Tendo essa informação em mãos, já consigo imaginar qual é a alternativa correta, certo? Só tomar o cuidado de prestar atenção que eu estou para frente do número 1. Então, se eu fosse colocar 4 sextos como resposta, 4 sextos, na hora que eu divido 4 por 6, isso dá 0,666666. Toma cuidado para não ver se esse número aqui ele é 0,666. Então tem que tomar esse cuidado, tá bom? Vamos para o próximo. O segundo exercício, vou mostrar ele para vocês aqui, ó, da lista de vocês, é bem parecido com a ideia de reta numérica. Vamos pegar ele aqui, ó. Vamos olhar para ele. Então tá aqui. Questão 2. A representação do valor de raiz de 11 na reta numérica pode ser expressa por qual letra? Então eu quero descobrir aonde está a raiz de 11 dentre todas essas letras. Quando eu procuro números irracionais na reta numérica, eu comparo eles com os quadrados perfeitos. Então eu vou montar o que primeiro aqui? 1 vezes 1, que é igual a 1. 2 vezes 2, que é igual a 4. 3 vezes 3, que é igual a 9. 4 vezes 4, que me dão 16. Eu observo que aqui eu já passei do número 11, que é o que eu estou procurando aqui. O que eu vou fazer? Desse lado é onde fica a raiz de 11. E nesse lado é onde fica o número 11. Quando eu olho, eu observo que entre 1 e 4 não tem o número 11. Entre 4 e 9 não tem o número 11. O número 11 fica entre 9 e 16. Então aqui está o número 11. Ou seja, a posição dele está entre 3 e 4. Só que quando eu olhar aqui nas alternativas, eu vou ver que tem dois caras que estão entre 3 e 4. Que é a letra C e a letra D. Como que eu vou fazer para saber qual que é a alternativa certa? Eu tenho que observar onde o 11 está mais perto. Ele está mais perto do 9 ou mais perto do 16? Sabendo disso, a mesma coisa acontece aqui. A raiz de 11 vai estar mais perto do 3 ou mais perto do 4, fazendo com que eu acerte essa questão. Vamos para a próxima. Mais uma de reta numérica, ó. Essa questão da reta numérica, uma questão que tive na AP do ano passado, ela é muito interessante. E também ela é bem simplesinha e estava bem parecida com a avaliação que vocês fizeram. Ela fala o seguinte: considere os pontos P, Q, R e S destacados na reta numérica abaixo, que está dividido em segmentos de mesma medida. Então tudo vale a mesma quantidade. Qual ponto representa a localização do número menos 1? Então eu quero saber onde o menos 1 está. Quando eu olho aqui, eu vejo que o menos 2 está localizado bem aqui.
E aqui eu tenho 0. Certo? O que eu tenho que prestar atenção? Se eu sei onde está o menos 1 e se eu sei onde está o menos 2 e sei onde está o 0, eu sei que exatamente na metade entre eles vai estar o menos 1. Então basta observar o quê? Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4 pedaços. Para poder andar na metade, se eu tenho 4, a metade basta dividir por 2. Ou seja, eu tenho que contar apenas 2 pedacinhos aqui para poder chegar no valor do menos 1. Vamos para a próxima. Próxima questão, uma questão com mais textos. Questão 4, uma questão vinda do Enem. Vou deixar ela bem grande para a gente poder ler junto aqui com calma. Ó. Questões de vestibulares como o Enem, normalmente elas têm um texto bem extenso para ser cansativo e para você poder tirar do texto os pontos mais importantes, as informações principais. Então olha só. Nos shopping centers costumam existir parques com vários brinquedos e jogos. Os usuários colocam crédito em um cartão que são descontados por período de uso dos jogos. Dependendo da pontuação da criança no jogo, ela recebe certo número de tickets para trocar por produtos nas lojas dos parques. Suponha que o período de uso de um brinquedo em certo shopping custa R$3 e que uma bicicleta custa 9.200 tickets. Para uma criança que recebe 20 tickets por período de tempo de jogo, o valor em reais, então eu quero saber quanto ele vai gastar em reais, gasto com crédito para obter a quantidade de tickets para trocar por bicicleta é... Bom, eu observo aqui que eu tenho duas grandezas relacionadas aqui. Eu tenho os tickets e eu tenho o valor em reais, certo? Eu sei que ele gasta R$3 por cada período de ticket que ele tem. E que ele recebe 20 tickets por tempo de jogo. Ou seja, 20 tickets custam R$3. É isso que ele está falando aqui. A pergunta é, quanto ele vai gastar para ter 9.200 tickets? Concordam comigo que quanto mais eu aumento os tickets, mais dinheiro eu vou gastando. Então elas são diretamente proporcionais. Multiplicando isso aqui em cruz, eu vou ter 20x igual a 9.200 vezes 3. 20x é igual a 9.200 vezes 3. Vamos fazer ele aqui, ó. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 2, 6. E 3 vezes 9, 27. 27.600. O 20 está multiplicando, vou passar ele dividindo. E aí vocês terminam a conta para saber o resultado final, certo? Vamos para o próximo. Agora são os exercícios de grandezas direta e inversamente proporcionais. A próxima questão, a questão 5, é uma questão que eu pedi para vocês trocarem as alternativas, tá? Eu vou trocar as alternativas aqui também, para vocês verem como que tem que ficar. Bom, era uma questão também do Saresp, certo? As alternativas aqui, elas estão todas erradas, ó. Não faz nem sentido com o que foi passado para vocês, tá? Com o que está no exercício. As alternativas aqui, elas precisam ser diferentes. Elas têm que ser. Vamos colocar aqui para vocês verem. Elas precisam ser, então. A alternativa A, eu coloquei para ser o valor de 30,625 litros. A B, 3,625. A C, 36,25. E a D, 362,5. Certo? Então essas eram as minhas alternativas. Tudo bem? Vamos lá então. Um automóvel faz 32 km com 5 litros de etanol
Realizando uma viagem de uma cidade para outra, com base nesse consumo, qual deve ser a quantidade de etanol necessária para percorrer 196 km. Então, minhas grandezas aqui são quilômetros e litros. Quanto mais quilômetros eu ando, mais litros eu gasto, então elas são grandezas diretamente proporcionais. O que eu sei? Que com 32 quilômetros eu gasto 5 litros. Eu quero saber o quanto eu vou gastar para andar 196 quilômetros. Multiplicando isso aqui em cruz, 32 vezes x é igual a 196 vezes 5, certo? Então eu vou ter 32x igual a 980. 32 está multiplicando, passa dividindo. 980 dividido por 32. Certo? Vamos ver a próxima. Essa questão aqui é uma questão bem mais de você analisar cada uma das situações. Ela é muito importante fazer o grifo. Das relações entre as grandezas a seguir, identifique aquela que não é diretamente proporcional. Então ele quer aqui não é. Vamos fazer até um vermelhão aqui, ó, que não é. Então eu vou fazer aqui, ó, e vou assinalar a única que não é. Por exemplo, ó, distância percorrida e consumo do veículo. Isso aqui é grandeza diretamente proporcional. Uma aumenta, a outra aumenta. Então eu preciso encontrar qual não é diretamente proporcional para poder assinalar, certo? Vamos para a próxima. Questão 7. Aqui está. Durante as eleições, uma gráfica recebeu o pedido muito grande para realizar a produção de material de campanha. Estimou que as 3 máquinas levariam 24 horas. Então, 3 máquinas levariam 24 horas para fazer o serviço. Supondo que uma dessas máquinas, então, ó, supondo que uma representa o número 1 dessas máquinas estrague antes de iniciar o serviço. Qual o tempo necessário para atender essa demanda? Então, olha só, uma máquina para de funcionar. O que acontece aqui? Minhas grandezas são máquinas e horas, certo? O que eu sei? Se eu aumento o número de máquinas, eu preciso de menos horas de serviço. Então, elas são grandezas inversamente proporcionais. 3 máquinas levam 24 horas. Então, 3 máquinas, como é inversamente, eu não vou pôr 24 horas aqui, vou colocar ele embaixo, certo? Uma dessas, então, uma parou de funcionar. O que significa que uma parou de funcionar? Se eu tinha 3 e uma parou, sobraram 2. Então, se eu quero saber, 2 máquinas levariam quanto tempo? E faço o mesmo esquema de multiplicação. Vou ter, então, 2x igual a 24 vezes 3. 2x é igual, então, a 24 vezes 3, que dão 3 vezes 4, 12. Subiu 1, 3 vezes 2, 6, com 1, 7, 72. X é igual a 72 dividido por 2. Só terminar a conta que vocês resolvem. Certo? Agora vamos mudar um pouco o assunto. Vamos entrar nas retas paralelas cortadas por transversais. Primeira questão sobre retas paralelas que a gente vai fazer. Ó. Na imagem a seguir, as retas U, R e S são paralelas, cortadas por uma transversal T. Sabendo dessas informações, os valores dos ângulos x e y são, respectivamente, então eu quero saber o do x depois do y. Bom,
Vamos brincar agora de ficar andando com os ângulos, usando aquelas propriedades que a gente viu. A gente sabe que todo ângulo, quando é cortado por uma transversal, as retas paralelas, eles têm os correspondentes. Esse ângulo 50, então, eu vou carregar o ângulo 50 para onde? Da reta S para a reta R e da reta R para a reta U. Então eu vou fazer esse percurso com o ângulo de 50 graus. Quando eu levo o ângulo de 50 graus para a reta R, o correspondente dele vai ficar aqui. Então eu sei que aqui vai medir 50 graus. Quando eu levar da reta R para a reta U, vai vir também para cá. Então eu sei que aqui também vale 50 graus. O que acontece aqui? Observando o que tem aqui, ó, o 50 e o x são opostos pelo vértice. Então eu sei que o x vai ser igual a... Perceberam, né? E o y? Como que eu encontro o y? O y não é oposto pelo vértice com 50. Eles são ângulos suplementares, ou seja, y mais 50 tem que ser igual a 180 graus. Ou seja, o y é 180 menos 50, certo? E aí fica fácil de vocês responderem, tá? Próximo exercício de retas paralelas. Esse é um pouquinho mais complicadinho, porque esse exercício aqui ele meio que está numa pegadinha escrito dentro dele. Bom, esse exercício aqui, essa questão 9, ela fala o seguinte, ó. Na figura abaixo, as retas R e S são paralelas ou a medida do ângulo alfa. Então elas estão sendo cortadas por uma transversal T e eu quero saber quanto mede esse ângulo aqui. Para poder saber o valor desse ângulo, eu preciso saber o valor desse ângulo aqui. Só que esse ângulo tem um x, então ele me atrapalha muito. Mas o de baixo também tem um x. Então o que eu tenho que fazer primeiro? Primeira coisa, eu tenho que descobrir o valor do x para depois descobrir o valor do ângulo alfa. Como que eu vou fazer isso? Bom, se eu pegar a reta S e levar ela para a reta R, esse 2x mais 10 vai vir parar exatamente aqui, ó. Então esse ângulo aqui mede 2x mais 10. Quando eu olho esse ângulo aqui, que eu acabei de pintar de azul, mais esse ângulo aqui, eles são suplementares, ou seja, eu sei que x menos 10 mais 2x mais 10 tem que ser igual a 180 graus, certo? Bom, vamos organizar isso. Lembra que eu falei para vocês? Quando a gente tem a equação de primeiro grau, a nossa incógnita, ela precisa ficar sozinha do lado da igualdade, para a gente saber o valor dela. Mas se eu observar aqui, ó, vamos juntar primeiro todo mundo. Ó, vou deixar os x juntos. Então ficou x mais 2x menos 10 mais 10 igual a 180. Primeira coisa que eu noto aqui, que esses caras aqui, quando eu junto eles, isso daqui dá 0. E esses caras, quando eu junto eles, isso aqui dá quanto? Então, vou colocar aqui embaixo. Tem um x, somei com 2x, isso me dá 3x. Esses dois aqui dão 0, né? 10 menos 10 é 0. Então, eu tenho 3x igual a 180 graus. X, então, vai ser 180 dividido por 3. Então, x é igual, vocês vão perceber quanto que é. Descobrir isso, o que eu sei sobre o alfa aqui olhando no desenho? Eu consigo observar que o alfa é o oposto do vértice de x menos 10, ou seja, alfa é igual a x menos 10. Como eu sei o valor do x, então eu vou saber que o alfa vai ser esse valor que eu descobri, que vai vir aqui, e desse valor eu tiro 10. E aí eu descubro o valor do alfa. Beleza? Sempre vão parando para vocês poderem olhar, tá, pessoal? Ó, próximo exercício. Questão 10. Já estamos acabando a lista, hein? Rapidinho de fazer ela, ó. Nem dá 20 minutos quase só de vídeo. Bom, a questão 10 já são questões que agora usam o Teorema de Tales, que a gente acabou de ver nas últimas aulas, tá? Teorema de Tales. O que o Teorema de Tales fala? Segmentos de retas paralelas cortadas por transversais são proporcionais. Então, ó, olha a primeira coisinha que tem aqui. Primeiro carinha. Na figura, sabendo que A é paralelo a B, que é paralelo a C, determine o valor do x. Bom,
O que eu vou fazer então? Usar o teorema de Tales. Eu posso falar assim, ó, que x está para 3 na mesma proporção que 4 está para 2. Faço a multiplicaçãozinha em cruz, como se fosse regra de 3. 2x é igual a 4 vezes 3. 2x é igual a 12. X, 12 dividido por 2, certo? Então é só terminar a conta aqui que vocês acertam, tá? Quer dizer que de teorema de Tales é fácil, né? Próxima questão do teorema de Tales. Parece difícil, mas é uma questão bem simples também. Ela tem um pouquinho mais de enunciado, um pouquinho maior, tá? Mas ela também não é tão complicada de fazer, tá? Olha só. Na figura abaixo, na figura ao lado, indica 3 lotes de um terreno com frente para a rua A. Então, tenho 3 lotes de terreno olhando para a rua A. E para a rua B. Também estão olhando para a rua B. As divisas dos lotes são perpendiculares à rua A. Então, ele está falando aqui, essas divisas aqui são perpendiculares e os lotes são paralelas, certo? As frentes dos lotes 1, 2 e 3 para a rua A medem respectivamente 15, 20 e 25, como está aqui, ó. 15, 20 e 25. Que ele deu aqui embaixo pra gente, ó. A frente do lote B, a frente do lote 2 para a rua B mede 28. Então ele falou para mim aqui, ó, que esse pedacinho aqui mede 28. Que tá aqui pra gente, tá? A pergunta dele é: qual é a medida da frente para a rua B dos lotes 1 e 3? Então ele quer saber quanto que é esse lote mais este lote aqui, certo? Vamos lá, vamos primeiro descobrir o valor do x? Então a gente viu isso aqui é teorema de Tales, né? Então eu posso falar que esse cara está para esse, assim como esse está para esse, ou seja, x está para 28, assim como 15 está para 20. Multiplicou em cruz, 20x é igual a 15 vezes 28. Ou seja, eu vou ter então que 20x é igual, vamos fazer aqui, ó, 15 vezes 28? 28 vezes 15. 5 vezes 8 são 40. 5 vezes 2 são 10, com 4, 14. Venho mais, 8, 2, 0. 4 com 8, 12. 1, 2, 3, 4. 420. X então vai ser 420 dividido por 20. Vou fazer o mesmo esquema agora para achar o y. Y está para 28, assim como 25 está para 20. 20y é igual a 25 vezes 28. 20y é igual a... Opa, que eu fiz esse 20y aqui. 20y é igual a... Vou fazer 25 vezes 28. Então, ó, 28 vezes 25. Primeiro eu sei que é 140, que eu já fiz em cima, né? 5 vezes 28. Venho mais. 2 vezes 8, 16. 2 vezes 2, 4, com 1, 5. Então isso vai dar 0. 10 sobre 1. 1, 2, com 5, 700. Y é igual a 700 dividido por 20. Fiz os dois. O que eu faço no final? Somo o valor dos dois lotes. E vou achar a alternativa correta. Beleza? E agora a gente vai para o último exercício da lista. Olha só. Questão 12. Questão 12 do Saresp, ó. Essa questão é aquelas questões que parecem muito difíceis, mas ela é bem simples de fazer. Em uma região, duas avenidas que partem de um mesmo ponto A e cortam duas ruas paralelas. Na primeira avenida, os quarteirões determinados pelas ruas
paralelas têm 80 e 90 metros de comprimento, respectivamente. Na segunda avenida, um dos quarteirões determinados mede 60 metros. Qual o comprimento do outro quarteirão? O que eu preciso fazer aqui? Eu preciso imaginar toda essa situação. Então eu vou fazer o desenho. Então, ó, elas partem de um ponto A. Então, ponto A. Partem duas avenidas e cortam duas ruas paralelas. Então eu vou ter uma avenida partindo para cá e uma avenida partindo para cá, beleza? Essas duas avenidas são cortadas por duas ruas paralelas, certo? Aí já tô com o desenho bem esquematizado já, ó. Já parece teorema de Tales, né? Sem nenhuma medida. Agora eu vou usar as informações. Os quarteirões determinados pelas ruas paralelas têm 80 e 90. Que quarteirões foram determinados? Poxa, se eu partir do ponto A, então aqui, ó, esse é um quarteirão e esse é o outro quarteirão. Faz diferença onde eu colocar as informações, embaixo ou em cima? Não, eu vou pôr em cima. Então aqui tem 80 e aqui tem 90. Na segunda avenida, um dos quarteirões determinados medem 60. Então, ó, na segunda avenida, então eu fiz isso na primeira avenida, que eu vou chamar de avenida 1. Na segunda avenida, um dos quarteirões medem 60. Então o outro mede X, certo? Agora é só fazer a continha, olha só. Então eu vou ter que X está para 60, assim como 90 está para 80. Ou seja, 80x é igual a 60 vezes 90, fazendo aquela famosa multiplicação cruzada. 90 vezes 60 é uma conta fácil de fazer, porque é só você fazer 6 vezes 9. 6 vezes 9 até onde a gente sabe dá 54. E aí você abaixa os dois zeros. Então você vai ter 80x igual a 5.400. Ou seja, x é igual a 5.400 dividido por 80. Beleza? E aí ficou muito fácil de fazer, né? De achar o valor do que está faltando. Beleza, pessoal? Então é isso. Agradeço quem estiver assistindo por tentar fazer. Lembre-se que qualquer dúvida, entrar em contato. Estamos aí disponíveis para ajudar vocês o tempo inteiro, tá? Muito obrigado e até mais. Tchau, tchau.